Olá, amados irmãos e irmãs. Hoje, dia 28 de outubro, quarta-feira, a Igreja nos convida a celebrar a memória dos apóstolos, Santos Simão e Judas Tadeu. Que, a exemplo desses grandes homens, possamos também nós testemunhar Jesus Cristo, nosso Mestre e Senhor, na vida de nossos irmãos e irmãs. Por isso, iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 6, versículos de 12 a 19. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Jesus foi à montanha para rezar. E passou a noite toda em oração a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, os quais deu o nome de apóstolos. Simão, a quem impôs o nome de Pedro, o seu irmão André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago, filho de Alfeu, e Simão, chamado Zelota, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, aquele que se tornou traidor. Jesus desceu da montanha com eles e parou no lugar plano. Ali estavam muitos dos seus discípulos e grande multidão de gente de toda a Judéia e de Jerusalém, do litoral de Tiro e Sidônia. Vieram para ouvir Jesus e serem curados de suas doenças. E aqueles que estavam atormentados por espíritos maus também foram curados. A multidão toda procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o comentário desta festa de hoje. Simão, chamado Zelota, e Judas Tadeu foram apóstolos de Jesus. Judas, por vezes, confundido com o traidor, tornou-se muito popular, sendo cultuado como padroeiro das causas desesperadas. Deixemo-nos impulsionar pelo ardor missionário destes dois fiéis e corajosos seguidores de Jesus. Amados irmãos e irmãs, quando então temos a oportunidade de celebrar um apóstolo, estamos, de certa maneira, celebrando as colunas da igreja. E, com exceção de São João, todos os demais apóstolos deram a vida por Cristo derramando o seu sangue. Hoje, então, a igreja nos convida a ver um pouco e refletir e pedir, sobretudo, o auxílio destes dois grandes apóstolos, São Simão, também conhecido como Zelota, e São Judas Tadeu. São Judas Tadeu, de um modo especial, a tradição nos dá alguns sinais de que era parente de Jesus, possivelmente primo próximo de nosso Senhor Jesus Cristo. E o que nós podemos aprender com os apóstolos?
sobretudo esta iniciativa. Primeiro, somos convidados a ser discípulos, estar aos pés do Senhor, ouvir a sua palavra, ser chamado por Ele. Assim nós víamos no Evangelho de hoje, Jesus que estava à montanha, passou a noite em oração a Deus e depois chama os discípulos, escolhendo 12 entre eles para enviá-los, para mandá-los à frente, para anunciar e testemunhar o Santo Evangelho. E perceba que nosso Senhor Jesus Cristo chama pelo nome. Assim também realiza em nossa vida. Lucas traz esse aspecto tão importante em seu livro. Ele apresenta os apóstolos de 2 em 2, Pedro e André, Tiago e João, Felipe e Bartolomeu, Mateus e Tomé, enfim. São Lucas, o evangelista Lucas, vai trazendo esta necessidade que temos em viver o caminho como pede nosso Senhor Jesus Cristo. Ele que envia, então, os discípulos e os apóstolos de 2 em 2 para anunciar o Santo Evangelho. Hoje, ao festejar, portanto, esta festa, somos convidados a abrir o coração para que possamos também testemunhar o Cristo, nosso Senhor Jesus Cristo, que se manifesta e se doa a cada um de nós, pela palavra, pela Eucaristia, pela vida da igreja. E o Evangelho termina dizendo: a multidão procurava tocar em Jesus, porque uma força saía dele e curava a todos. A palavra de Deus encarnada, que é o próprio Cristo, e que continua constantemente na vida da igreja, atuando e agindo entre nós, por meio da palavra, nos toca. Toca a nossa vida e nos dá forças, ânimo e coragem para continuar caminhando, mesmo em meio às dificuldades e incertezas. Por isso, peçamos a intercessão de São Simão Zelota e São Judas Tadeu, para que o nosso coração se abra, se alargue ao chamado de nosso Senhor Jesus Cristo, para servi-lo e testemunhá-lo a todos os irmãos e irmãs. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.